Boa tarde. Salve Maria. Pronto. Os rapazes não quiseram vir hoje, só ficaram... Você tem jogo hoje, é? Esse horário. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Desculpa minha voz meia fanha, estou com bem a semana gripada e tá meio... E eu gritei muito nas pregações ontem, tanto na de Horizonte como daqui. Aí quase acabou a voz. Vou fazer uma introdução, depois eu vou falar sobre a leitura orante em si. A questão das Sagradas Escrituras, a gente pode fazer várias abordagens, né? Várias. Alguns perguntam como ler a Bíblia. Tem várias formas, não tem só uma. Aí a pessoa vai escolher a melhor forma que ela se adequa. Por exemplo, uma das formas que eu acho interessante, que é a que todo mundo, talvez quando vai começar a ler, é a forma que lê. Como seria? Ler do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, né? Só que a gente erra num ponto. A gente quer começar a ler Gênesis e já quer começar a entender a Bíblia inteira. Então, o primeiro, para quem vai ler nesse estilo de Gênesis a Apocalipse, deveria fazer como? É um mapa mental da Bíblia. Você vai ler para você ter uma ideia geral dos personagens, dos lugares, da história, um pouco da cultura, né? Um pouco dos termos. Você vai se familiarizar com a Escritura. Onde é o Antigo Testamento, que é um capítulo, que é um versículo. Você vai... Ou seja, se encontrar na Escritura. Porque, por exemplo, estou na pregação, aí fala, procurei Zacarias, a pessoa está procurando o Novo Testamento. Procure Gálatas, a pessoa está no começo da Bíblia. Procure aí, sei lá, Timóteo, a pessoa está procurando no início da Bíblia. Ou seja, é sinal que a pessoa não sabe nem que é Antigo nem Novo Testamento, aquele texto. Falta uma familiaridade, que é normal. Em algum momento nós não tivemos familiaridade com as Escrituras. Em algum momento vamos ter. É igual alguém que não sabe fazer arroz, e depois ele começa a saber fazer. Todas as coisas a gente no momento não sabia, e depois passou a saber alguma coisa que já sabe. Eu lembro sempre do exemplo ridículo que eu tive na escola. Eu sempre sou ridículo, né? Aí perguntaram na quarta série, quem sabe o que é vaso sanitário? Aí quem não sabe, né? Aí todo mundo supõe-se que sabia, que falaram que não falaram nada. Aí eu falei, eu não sei o que é vaso sanitário. Porque eu pensava que vaso sanitário era assim, coisa de que boa, né? Eu achei que era alguma coisa que estava na que boa, no vaso. Eu não sabia o que era. Aí riram de mim e depois explicaram e eu aprendi. Olha, no momento eu não sabia o que era vaso sanitário, algo tão simples. Ou seja, estou dando... Ou embaixo? Estou dando um exemplo bobo, mas para dizer que a gente não precisa se assustar porque não sabe tal coisa. Geralmente pergunto, tu está sabendo tal notícia? Até falei com o cacique, não foi? Estava falando com o cacique hoje lá em casa. Um amigo me perguntava, e aí, Osés, quais são as notícias? Quais são as notícias da igreja? Quais são as notícias do mundo? Eu falei, não sou repórter não, irmão. Ou seja, eu falei brincando, mas falei também incomodado, porque eu preciso saber tudo o que acontece no mundo. Tu não soube não que mataram fulano no Bangu? Eu moro no Bangu, às vezes não sei. Foi enterrado, já foi preso. Às vezes eu sei porque eu fui às Ezequias, né? Eu preciso estar sabendo. Aí se eu souber não vai acontecer nada. Não. A gente entra numas bobagens muito sem noção, né? Mas vamos lá. Então, essa familiaridade é bom porque para você encontrar um texto bíblico,
essa familiaridade com a Escritura é boa também para quando você ouvir uma pregação, você saber se situar. Você fala assim, gente, como é bom nós termos essa postura de Abraão. Que postura? O que Abraão fez? Se a pessoa nunca viu quem é Abraão, o que ele fez, se ele ia entregar seu filho Isaac, se ele abandonou a sua terra, como é que ele vai entender o que a pessoa está falando sobre Abraão na pregação? Gente, vamos ter a fé de Abraão. Fé de Abraão? Talvez a maioria sabe porque ficou comum, tem filme, tem tudo, né? Mas não está no nosso imaginário, não está na nossa cabeça. Essas coisas, tipo, olha, você tem que ter a postura diante da morte igual o rei Ezequias. Como foi que o rei Ezequias ficou sabendo da notícia da morte dele? Porque o Senhor mandou avisar que ele estava em pertinho de morrer. Qual foi a postura de Ezequias? Alguém tem noção? Nem sabia que tem Ezequiel na Bíblia, né? Tem Ezequiel que é o profeta, né? Mas Ezequias, quando ele soube, ele clamou ao Senhor e pediu mais anos de vida, e o Senhor concedeu mais anos de vida para ele. Então a postura diante da morte pode ser também de pedir, Senhor, não me leve agora não, quero mais anos, né, para me converter, me santificar. Ou pode ser outra postura, pode ser a postura de Simeão, Senhor, o vosso servo contempla a salvação, né, agora pode levar-me, falando uma linguagem adaptada, né, ou seja, porque os meus olhos viram a salvação, então eu posso ir contemplar a face de Deus, ou seja, alguém que está já conformado que tem que ver Deus. São duas posturas, sim ou não? Um que quer ir logo e o outro que pede para ficar mais um tempinho. Tudo não está na Escritura. Mas se a gente não conhece nada da Escritura, quando a gente alguém estiver pregando, ensinando, a gente fica voando assim, entendeu? Totalmente perdido. Se alguém até disser uma piada usando um termo, ninguém ri hoje. Por quê? Porque ninguém quase leu aquele texto bíblico. Então, se fosse uma piada de novela, o pessoal ia rir, né? De um filme, sei lá. A fofoca de alguém sobre a comunidade, da comunidade, todo mundo ia estar por dentro. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa ter fome da palavra de Deus. Fome, sede. Aí esse mapeamento bíblico, ele é muito bom, entenda. Isso aqui não é uma oração, viu? Não é um estudo oracional. Eu estou apenas lendo, não estou rezando com a Bíblia. Eu estou lendo, só lendo. Então eu vou lá. Eu li 5 capítulos do Gênesis. Hoje, amanhã eu leio mais 5, depois, sei lá, mais 3, mais 2. Eu vou fazendo uma cronologia, me organizando para ler. Alguém perguntou, você leu, Deus te tocou? Não, você está lendo, você está se familiarizando, não é nada de oração não, entenderam? Aqui é só um estudo mesmo, normal. Você está encontrando a Escritura, deixando que ela te encontre. É algo muito tranquilo. Aí tem coisas que te ajudam a entender melhor, você olha o rodapé. Se for pastoral, você não olha, porque vai acabar com a sua cabeça o rodapé da pastoral, né? Não olhe. Esqueça que tem rodapé. Sabe o que é rodapé, vocês, né? É o textozinho pequeno que tem, que não é o texto bíblico, é uma explicação do texto bíblico. Então você vai dar uma olhadinha e lá tem algumas luzes para você entender alguma coisinha do texto. Tipo essa daqui. Tem pouquíssimas coisas do Padre Mato Soares. Ela foi reeditada. Aqui é bem antiga, mas ela foi reeditada pela Eclésia, se não me engano. Aí os trechos são bem pequenos, mas vão te ajudar bastante a entender a Bíblia. Coisas bem pequenas. A Jerusalém já é um pouco maior, né? O rodapé dela é mais de estudo. Aí tem a da Peregrino, que é enorme, né? A tradução não é tão boa da Peregrino, mas o rodapé é fantástico para estudo, né? Aí tem a Ave Maria, aquela mais antiga, de zíper, que o rodapé é legalzinho, não tem problema nenhum. Ave Maria de estudo, é igual a pastoral, só que sendo de estudo, ou seja, péssimo o rodapé dela. A pessoa vem animada, é um pregador, às vezes eu vejo ela postando, olha, a foto da Ave Maria de estudo, eu, vixe, a heresia recomenda de esmola aí, né? E a pessoa postou lá morta de alegre, a Bíblia da Ave Maria de estudo. Aí tem um rodapé lá e são um monte de besteira.
Não a Bíblia, o rodapé, entendeu? O rodapé é uma pessoa querendo explicar a Bíblia. Mas às vezes tem uma galera sem fé explicando a Bíblia. A Teb é boa, é? A Teb de estudo ela é boa. Ela foi feita por judeus, protestantes e católicos. Mas foi um trabalho conjunto e teve uma, tipo assim, a comissão bíblica, né? Lá do Vaticano estava ali acompanhando as coisas também, né? Se eu não estou equivocado. Ela é boa, sim. Tipo a Jerusalém, né? Só que... Não, essas partes eu não vou falar agora não, em outro momento eu falo. Porque ser boa... A tradução do Jerusalém é muito boa mesmo. O rodapé ele é muito técnico, né? É meio complexo. Tem aqui tranquilo, sim ou não? É só sobre a leitura bíblica aqui. Não estou falando sobre leitura orante, não. Leitura bíblica. Dicas bem práticas, né? Aí, geralmente, nas Bíblias tem, por exemplo, aqui, né? Vai começar o livro de... Deixa eu ver aqui. Cada Bíblia tem diferente. Tem Bíblias que é assim. Vai começar os livros proféticos. Aí tem uma explicação o que é os livros proféticos e um resumo do que é cada livro de Isaías, Jeremias, o que é cada livro. Qual é o ano que foi escrito. Deixa eu mostrar aqui. Tem uns que... Deixa eu ver. Me situar. Introdução a Judite, por exemplo, né? Aí tem a introdução. Aí você já pega isso aqui, se for uma Bíblia boa, vai te dar uma boa luz. Entenderam? Essa introdução. Geralmente a gente não olha essa introdução. É ou não é? Parece que está ali assim só de enfeite, né? Passa para frente. E às vezes é bem pouquinha coisa, mas já te dá o norte. Quem era essa Judite? Em que país ela morava? Que ano ela nasceu? Qual é a mensagem principal do livro de Judite? Aí tem aqui. Ou seja, isso aqui já é uma pequena luz. Uma chave de leitura, entenderam? Junto com o rodapé. Aí se for da pastoral, você também não olha. José, você está condenando ele para achar a Bíblia? Não. É aquilo que está anexo à Bíblia. As introduções, os rodapés. Quem tem Bíblia pastoral pode ficar tranquilo. Lê a Bíblia. As coisas que estão anexas a ela, você esqueça. Isso é só uma dica, viu? Isso aí vale também para o livro de Santo, né? Que é o prólogo, né? Em cima lá. Ah, sim. Isso seria interessante, né? Porque eu já peguei o livro de São Francisco de Assis. O prólogo eu não fui lá. A gente esquece, né? Às vezes se manda na leitura porque, às vezes no prólogo, né? Na introdução, ou alguns apontamentos que algum autor faz, aí a gente acaba não lendo e ajudaria a entender. Fala, isso aqui aconteceu mesmo, foi desse jeito. Aí lá na introdução estava dizendo, não, isso aqui não aconteceu, é uma linguagem poética. Por isso que é bom pegar bons autores, né? Boas introduções. Então, essa é uma forma de ler. O mapa, fazer o quê? Um mapa bíblico, né? O mapeamento da escritura. O que é um mapeamento bíblico? Me digam, eu já falei há pouco tempo. O que seria? É uma familiarização com a Bíblia. Você consegue achar os livros com uma facilidade. Você consegue visualizar certas coisas, né? Tipo dizer assim, conte um pouco da história de Moisés. Vocês iam dizer o quê? Não sei me dizer não, mas vocês conseguiriam dizer a história de Moisés, pelo menos resumido? Era bom que soubéssemos. A gente fala assim, Jesus é o novo Moisés. E quem é Moisés? Jesus, ele no Antigo Testamento parece com esse profeta. E quem foi esse profeta? João Batista é Elias. E quem foi Elias? Vocês estão entendendo? A gente tem uma noção mínima. Que não precisa ler outros livros, não. Às vezes fala assim, me explica, me diga um livro para me aprofundar a escritura. A Bíblia. Lê a Bíblia primeiro. Aí você compra um curso, você compra 10 livros da Bíblia. Aí você não lê a Bíblia. Aí você vai entender a Bíblia? Não. Não é que não possa comprar livros. Senão eu estou depondo contra mim, né? Tem aqui para vender, viu? Eu trouxe hoje. Viu? Mas você deve priorizar o texto base, que é a própria Escritura. Sim ou não? É óbvio, né? Me diga um livro bem show sobre a doutrina da igreja. Aquele livro que não pode faltar, o catecismo.
Não, diga outro, tem no catecismo? Não, tenho não. Mas diga outro, o catecismo. Outro, o catecismo. Aí quando você entendeu o catecismo um pouquinho, aí você procura outros livros. Só que a gente não tem o básico e quer um monte de coisa para dizer, eu li tal coisa. Aí lê, entende tudo errado e acha que é um sabidão, né? Tem um amigo meu que ele lê muitos livros. Mas eu percebo que quando eu partilho com ele, ele tem uma dificuldade de entender imensa o que ele leu. Imensa mesmo. Tipo, parece que leu de cabeça para baixo. Ou seja, mas eu não vou ficar brigando com ele, né? Ele mora lá no Rio de Janeiro e eu ficar brigando com ele no celular por isso. Lembro que uma vez ele leu um documento bem TL e ele disse que era magnífico, o pessoal ficava falando muito mal da igreja e esse documento é maravilhoso. Aham, certo. Eu ia ficar brigando com ele? Não. Tem o que fazer, né? Logo ele é colérico, aí não daria certo não. Então vamos lá. Até aqui tranquilo, sim ou não? Perguntas? Existe também na Bíblia, os mapas. São esses mapas. No meu caso é porque eu mesmo tenho dificuldade, mas porque eu sempre fui ruim em geografia, né? Se eu olhar o mapa durante 2 horas e me perguntar onde é que fica o Rio Jordão, eu não vou saber onde é não, dizer, né? Mas geralmente quem consegue é o melhor. Se me der manda a localização onde tu está agora. Eu também não sei fazer isso aqui. Tudo que é geografia eu sou um zero, né? Eu sou quase igual o pessoal que diz assim, tal país faz fronteira com outro, às vezes está bem longe, né? É outro país, eu misturo. Mas o mapa é bem interessante. Até tem uma das matérias sobre estudo bíblico é a geografia bíblica. Para você saber, não, o Mar Morto está em tal canto, o Rio Jordão em tal canto, tal rio, ele é em tal cidade, essa cidade é alta ou ela é baixa, ela é seca, ela é úmida. Tanto a localização como o clima daquele local. Isso é a geografia, é bom saber. Um exemplo aqui, pegando o que o Marcondes falou, né? Que entra na geografia, só que não é um mapa em si, mas, por exemplo, você lê a parábola do semeador. Aí, quando você lê a parábola do semeador, você acha, no final tinha ali logo no início, uma semente foi jogada no caminho, aí veio o pássaro e comeu, teve outra que foi entre espinhos e outra foi entre as pedras, não foi assim? Vocês lembram dessa parábola? Quem lembra? Levanta a mão. Terreno pedregoso, espinhoso e à beira do caminho. Aí se você não conhece as terras de Israel da época, né, você diz, não, realmente quando joga a semente no caminho, na beira do caminho não vai nascer nada. Nasce sim. Até mesmo a gente que mora no interior, a gente vê que tem um monte de semente à beira do caminho, por isso que se criam os matos, às vezes se cria até plantas medicinais na beira do caminho, é ou não é? Então semente à beira do caminho pode frutificar. Se o terreno for bom, sim ou não? Sim. E se tiver as condições necessárias. Mas se o passarinho levar e comer, claro que não vai frutificar, né? Isso é muito óbvio, né? Mas eles viam, normalmente, quem ouvia essa história, que quando o terreno caía no caminho, geralmente o passarinho não levava. Geralmente crescia pelo caminho algum tipo de planta. Então a gente vai, poxa vida, a gente está falando de algo que pode acontecer, mas aqui também acontece o contrário. Nem sempre o passarinho come. Às vezes no caminho nasce também alguma coisa. Então ele está falando de quê? Vocês estão entendendo? Ele está falando de algo corriqueiro na parábola, mas que tem algo estranho ali. Aí vai falar do terreno pedregoso, né? Que era muito comum em Israel. A questão dos espinhos também, né? Os terrenos desérticos, né? Os tipos de deserto em Israel. Então você já conhece a geografia do deserto de Israel, um exemplo, né? Aí quando você escuta na parábola que já uma semente caiu no terreno bom, uma deu 30 por um, outra deu quanto? Se não me engano 70, né? Ou foi 60? Outra deu 100 por um. Uma deu 30, outra 70, outra 100. Então, quem deu 30 era um bom terreno, sim ou não? Sim, sim. Quem deu 70? Também. E 100? Porque a passagem me fala que era um bom terreno, mas um deu 30, outro 70, outro 100. Eram bons terrenos, mas cada terreno deu na sua condição.
Só que em Israel, geralmente um terreno, ele não produzia mais do que 15%. Aí se você sabe, poxa vida, por que está falando de 30%, 70% e 100%, se em Israel os terrenos nunca dão acima de 30%, sempre abaixo de 30%? Que terreno é esse? Vocês estão entendendo? Então a parábola quer dizer algo muito mais profundo do que o dia a dia deles. Porque por mais que o terreno seja bom, 30, não dá não. 70, pior ainda, 100, impossível. Então está falando de algo muito mais profundo e sobrenatural do que apenas o terreno. Aí se a gente só olha e como não conhece a geografia do local, diz, é assim mesmo. Tem tempo que dá mais, tempo que dá menos, é assim. Não é bem assim. Lá não dava 30, nem 70, nem 100. Dava bem menos. Então algo aqui tem para ser ensinado que a gente não sabe. Vocês entenderam que esses detalhes parecem bobos, mas não são? Vou dar outro exemplo. Quando você olha a parábola, Jesus contando que tinha um publicano e um fariseu. Eu posso tirar um dia também para a gente ter informação só sobre as parábolas, que é bem interessante, né? Aí Jesus fala, um publicano entrou no templo. Para nós é normal ouvir, né? Um publicano entrou no templo. Vocês acham normal, sim ou não? O que é um publicano? É normal que a gente não sabe o que é um publicano. O fariseu é normal ir para o templo, mas um publicano? Quem era o publicano? Só bem rapidinho, o que era um publicano? Era um pecador público. Por exemplo, uma prostituta, alguém que roubava o povo, que era cobrador de impostos, porque ele cobrava impostos além do que devia mesmo, e era, às vezes, um traidor de Israel, porque às vezes era um israelita, que era funcionário lá dos pagãos e cobrava uma taxa maior do que devia. Era um traidor do povo. Era um pecador público, estava roubando na cara lavada. E tinha outros pecadores públicos. É como alguém que publicou no Instagram isso aqui, né? Agora eu sou aquilo, agora eu estou roubando, eu sou de tal facção, me amem. Não tem condição, entenderam? Então a pessoa pública, ela está ali cometendo o seu pecado, alguns com vergonha, mas é público para todo mundo, e outros se beneficiando, entre aspas, materialmente do seu pecado. E além disso, por exemplo, os cobradores de impostos. Por exemplo, o cacique tem uma filha. O cacique, quando for ser cobrado por mim, que sou cobrador de impostos, ele só tem R$ 30 para me dar, mas eu quero 80. 80, né? É 80, cacique. Não, só tenho 30. Não, é 80. Eu vou vir semana que vem. Se não tiver os 80, sabe o que vai acontecer? Ou você vai me dar todas as suas coisas, ou se as suas coisas não cobrirem essa dívida acumulada que vai sendo acumulada ao longo do tempo, eu vou levar a sua filha para se prostituir. Ela vai ser minha. Ela vai se prostituir. Ou então, eu vou colocá-los na prisão, até que vocês paguem o último centavo. Lembra dessa parábola? Outra, não sairá de lá até que pague o último centavo. Então, quando alguém ouvia dizer, um publicano entrou no templo, dava um ódio. Não, uma pessoa dessa, uma prostituta que seduz o meu marido está no templo, o meu filho que é casado, alguém que destruiu minha família, que tem alguém preso, que acabou com um pouco que a gente tinha, essa pessoa entrou no templo para rezar. Por que ninguém expulsou ela? Ela não pode nem pisar no templo, não. Ela não pode entrar no templo, de jeito nenhum. Era um escândalo. Vocês estão entendendo assim a lógica? Mas eles estavam certos? Não, eles tinham razões, não tinham razão, né? Não quer dizer que todo publicano que entrava lá é porque era culpado de uma desgraça na família de alguém, não. Podia ser uma prostituta, um cobrador de impostos que não fez nada daquilo, mas se aproveitava, né? Não teve nenhuma consequência tão trágica. Mas geralmente vinha essa raiva. Não, espera aí, um publicano do templo é muito cara de pau.
Por isso que quando Jesus conta as parábolas, parece para nós que é algo muito normal, todo mundo está entendendo. Mas a gente não está entendendo nada da parábola, porque tem algo muito mais profundo por trás, entenderam? Por isso que era impactante para quem ouvia naquela época. E os discípulos iam perguntar: nós não entendemos a parábola do semeador. Nós não entendemos a parábola do joio e do trigo. Ou seja, então a parábola não era coisa para criancinha não, viu? Já que os apóstolos não entendiam, iam perguntar a Jesus. A multidão também não entendia. Quem entendia geralmente quem era? Os fariseus. E ficavam com raiva e queriam matar Jesus. Ou seja, não é algo tão simples, né? Por que eu dei esse exemplo? Ou seja, se você tem alguns dados também culturais do Antigo Testamento, do Novo, você enriquece o texto. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem, entre aspas, uma certa cultura, claro que com humildade, né? Sem humildade não serve de patavina nenhuma. Isso enriquece a sua leitura do texto bíblico, entenderam? Quando você tem um pouco mais de conhecimento e vai procurando... Ah, eu não sei ler, mas você pode ouvir bons pregadores pelo YouTube, alguns pequenos cursos, né? Vim para um curso como esse, e depois quando você for ler a Bíblia, olha, é diferente como eu vou ler a Bíblia agora. Estão entendendo? Ou seja, se você tem esse dado de informação. A Bíblia fala muito de vinho. Mas se você for entender o que é o vinho na cultura judaica, o que é a água na cultura dos judeus, né? O que é o pão, não é o pão de padaria, o que é o pão na cultura dos judeus. Então tem todo um sentido. O que é chamar alguém de doido para um judeu? É igual para nós hoje? Não. O que seria um Beuzebu, que é príncipe dos demônios? Porque Beuzebu existia, por exemplo. Estou dando exemplo para vocês mostrar que qualquer conhecimentozinho a mais já vai enriquecer o texto. Por exemplo, o Beuzebu era como se fosse o príncipe lá do lixo. Havia um lixão em Jerusalém e tinha esse Beuzebu como se fosse ou um besouro ou um inseto maior lá que dominava sobre o lixo, né? Então, o rei da podridão ali era aquele Beuzebu, que era também comparado, o chefe do inferno era comparado a um Beuzebu, o príncipe da podridão, entenderam? Daquele lixão lá. Então, por exemplo, quando se matava alguém em Jerusalém, crucificado, o que acontecia? Geralmente deixava os bichos comerem eles. Não tirava, nem sempre tirava da cruz. Quando era período de Páscoa, que tirava da cruz, quando era. Geralmente, mas algumas vezes matava dezenas, centenas. Aí deixava ir apodrecendo e depois jogava ali como se fosse um lixão, entendeu? E as moscas ali tomando de conta, aquela podridão. E depois eles queimavam, né, os lixos com as pessoas, com outras coisas, e era como se fosse ali a geena, né? A geena de fogo, onde queimava a podridão, aquela caatinga, o fogo, os insetos ali voando, um monte de vermes quando acabava. Depois o fogo ia ter outras coisas, ou seja, era algo muito nojento. Vocês estão entendendo? Aí quando fala o fogo da geena, o que estava na cabeça dos judeus? Aquele fogo ali, daquela geena, aquela podridão, aquele local escuro. Que o inferno é muito pior do que tudo isso. Mas você visivelmente já, poxa vida, eternamente a pessoa viver em algo assim, pior do que isso para sempre. Vocês estão entendendo? Ou seja, isso enriquece. Quando São Pedro, que a gente celebra ele hoje, São Pedro e São Paulo, tem a coragem de arrancar a orelha de uma pessoa e luta e diz que vai dar uma vida por Jesus. Porque quando fala da cruz ele se assusta. Vocês nunca se perguntaram, não? Um homem que arranca a orelha do outro, está com a espada ali, de maneira ele se acalmar, por que ele nega Jesus? Tem vários motivos. Mas São Pedro queria uma morte mais honrada, na briga, na batalha, né? Qualquer morte, mas de cruz não. Porque quem morria na cruz, ele era tido como maldito, maligno mesmo, alguém que era para ser negado pela família. Digamos, eu morri na cruz. A pessoa pergunta, você era filho do... Aliás, o teu filho era Oséias? A pessoa renegava. Não, essa pessoa nunca foi da minha família. Morrer na cruz era dizer, o nome dessa pessoa, a história dela foi aniquilada, ela não existe mais para o povo judeu.
é um traidor. É um traidor de Roma, é um traidor de tudo. Então, morrer na cruz era ser o quê? Um desgraçado, um desonrado, um traidor, alguém que não existe. São Pedro queria morrer assim, logo no início da caminhada dele. Ele queria morrer como? Na batalha. Pega a espada, arranca a orelha e vamos lá. Tem mais gente? A gente vai para cima. Mas de cruz? Não, peraí. Jesus, cruz não, né? Deus não permita que isso te aconteça. Jesus fala o quê? Vai para trás de mim, Satanás. Aqui a gente usa até a expressão, sai de retro, Satanás, né? Quer dizer, vai para trás de mim, porque Pedro, na verdade, estava fisicamente atrás de Jesus, mas ele estava fazendo o quê? Com a vontade dele, ele se colocou à frente. Ele se colocou como alguém que se opõe à vontade de Deus. Quem se opõe à vontade do outro e fica acusando o outro é o quê? Um Satanás. É tanto que Pedro não estava possuído pelo demônio. Ele estava sendo alguém que estava se colocando como quem toma a frente das coisas. Não. Pode morrer de qualquer coisa, mas morte de cruz não. Não vai morrer não, isso não acontece. Aí o que Jesus fala? Vai para trás, você é discípulo, né? Discípulo segue o mestre. Não fica ensinando o mestre. Vai para trás. Que às vezes é o que a gente quer fazer de Jesus. Não, Jesus, se tu curasse era melhor, se tu me fizesse... Ou seja, a gente quer ensinar a Jesus como ele deve fazer. Isso é o grande perigo nosso, né? Vocês perceberam que se a gente for cada texto, eu estou dando um monte de exemplo, mas tipo, se eu for pregar para vocês sobre um texto bíblico e a gente for aprofundar nele, é um tesouro imenso. Pode passar uma hora pegando, tipo assim, boda de Caná. Pode passar uma hora falando sobre cada versículo ali e o tesouro que tem. É enorme. Dentro da cultura, dentro da espiritualidade, dentro da moral católica. Uma outra informação que eu vou dar para vocês é o tipo de entendimento da escritura, né? Que é o entendimento literal e depois os entendimentos espirituais. Mas não vai ser hoje, porque é um tema mais complexo. Isso tem no catecismo, a gente vai aprofundar. Então eu dei um geral aqui, certo? Só agora que eu vou falar sobre a leitura orante. Quando você vai fazer a leitura orante, você vai fazer isso aí com a Bíblia? Não. Você não vai fazer nada disso com a Bíblia, viu? Quando for fazer a leitura orante. Tipo aqui, ó. Tô lendo as bodas de Caná. Aí você vai lá para o rodapé. Aonde era Caná? O que quer dizer Caná? Como era o casamento em Israel? Não, se você já tiver tudo isso como bagagem, vai favorecer rezar melhor. Se não tiver, você vai se preocupar. Espera aí. Aí vê o texto, aí vai para a Bíblia Peregrino, para Jerusalém, ou para outra, menos a pastoral. Aí procura. Olha, entendi, olha. Yes. Aí entendeu, mas não está rezando. Está estudando, normal, estudo normal. Você tem que rezar, filha, leitura orante. Aí você não vai fazer o que eu disse aqui. Vou ler a introdução. Eu vou ler no catecismo. Como é que diz sobre isso aqui, o que é, o que não é. Não, calma. Você vai ler só o texto ali. Agora eu vou pegar um texto. Vocês têm algum texto do Novo Testamento que vocês chutariam para a gente rezar com ele? Para a gente fazer aqui uma simulação? Algum texto vocês lembram? Não? Faça um exemplo aí com as bodas de Caná. Faça um exemplo com a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Faça um exemplo com, sei lá, com o ladrão da cruz. Faça um exemplo com... Me diga alguma passagem para a gente tentar rezar com ela. Para tentar fazer uma simulação. Filho pródigo. Uma ideia aí. Oi? Sim, também bem interessante. Mas diga alguma do Novo Testamento mesmo, fica melhor pra gente. Dos antigos fica mais... Como a gente não tem familiaridade com o texto, né? Assim, o antigo é mais complicado, entender. Oi? Paulo, João. Ela chega já chegando, né? Uma passagem sobre Pedro, né, irmã? A gente chega fazendo hora já, hein?
Eu tô brincando, viu? Você é muito bem-vindo. Chegou a alegria da casa aí, ó. Lá atrás, viu, Cacique? O Cacique gosta quando ela vem, viu? E eu também. A mulher do poço. Pronto. Antes de começar aí. Porque sede de fogo não pode, né, Cacique? Sede de água, né? Eu acho que o interessante é a questão das parábolas, podia dar uma formação mesmo, porque, sinceramente, mas esses exemplos que foi dando aí, foi me orientando. É, bem interessante. Como a de Moisés que você estava falando, também cabe muito a de Timóteo, né? Que é aquela que ele... Mateus 19, né? A lei do Timóteo, né? Sim. Tem o Timóteo, mas Jesus já disse daquele que é casado, ele não é a Bíblia, né? Se separa. Todas são interessantes aí, viu, que vocês falaram. Eu vou pegar um aqui, a gente vai aprofundando, tá certo? Vou pegar aqui uma de João. Se bem que tem, tipo, essa mulher samaritana é muito grande. É enorme, né? Vou pegar uma menor, certo? Porque senão a gente vai passar umas 4 horas aqui. Vou pegar uma menor aqui, deixa eu ver aqui. A da mulher adulta, ela é pequena, né, gente? Acho que é, né? Pode ser, né? Ela é uma passagem pequena. Porque como eu vou usar como exemplo, não pode, né, ficar lendo muitas vezes uma passagem grande. João 8, mulher adulta. É só do 1 até 11, não é todo João 8, não. João 9 é o cego de nascença. Então, quais são os passos da leitura orante? Eu vou dizer aqui. José, se tem outra forma de rezar com a Bíblia? Tem outras. Eu vou falar um dos métodos, viu? Tem outros. Vocês podem... Aí, dos outros eu não vou falar hoje, eu vou falar desse, em específico, né? Da leitura orante. Esse é o mais conhecido. Nos mosteiros, nas novas comunidades, né? Eu fui uma vez pregar para os MEPs, lá da paróquia da Nossa Senhora da Conceição, acho que tinha 9 MEPs nesse dia, eu acho que só 2 conhecia a leitura orante. Ministra a palavra. E só um fazia, se eu não me engano. Ou seja, é sinal que se vocês nunca fizeram, ouviram falar, não é para se assustar. Quem está com 5, 10 anos pregando, sem ministra a palavra, não fazia, né? Nem sabia nem o que era. E aqui eu não estou condenando, só estou falando o fato. Não estou dizendo que eles estão pecando por isso, não. Eles rezam por outros métodos, talvez. Então, o primeiro passo qual é? Diga comigo, leitura. Aqui são os degraus. Tem os degraus para você aprofundar um texto bíblico. Então, você vai começar a ler o texto para rezar, o que você faz? Você escolhe um texto. Geralmente a gente pode escolher o evangelho do dia, né? Ou a primeira leitura do dia. Se for domingo, a segunda leitura, ou pode ser o salmo do dia, ou pode ser um texto mesmo que você quer ler, se você não tiver um livro direcionando, né? Você pode escolher um texto para rezar. Eu aconselho você não abrir a Bíblia a esmo para escolher um texto, não. Porque se você abrir na introdução, você não vai ler e dizer, não, agora não foi Deus não, agora vai ser. Na introdução ele errou aqui, mas... Eu já fiz isso muitas vezes na capela, eu rezando aí, Senhor me dá uma passagem, aí só abri na introdução. Eu não, vou parar com essas coisas. Você pode abrir, gente, assim, quando Deus te inspirar, né? Mas não fique abrindo a qualquer momento, não. E aí, Senhor, eu vou lá para a matriz aqui da Lagoa Seca ou para a matriz lá do outro canto, me diga aí. Aí não vai ter aí dizendo aqui não, filho. Use a cabeça, ele te deu a cabeça para pensar, né? Você vai, meu anjo da guarda, me ilumina. Ele te ilumina, tua inteligência que você tem, você vai. Vocês estão entendendo? Os santos abriram às vezes assim também, mas quando foram inspirados, eles viviam. E aí, obedeço meu superior ou não obedeço? Aí se eu visse, não obedeço não, aí eu não vou obedecer não. Não, não é assim não. Já nem abre. Você tem... Já nem abre a Bíblia, olha a distância. Já a matriz lá é mais... A distância, né? Isso aí é inteligência, né? Ou é preguiça, sei lá. Ou é gasolina cara, né? Sei lá. Vamos lá, leitura orante. Você começa como, gente? Primeiro, você faz o sinal da cruz, né? Pode rezar um pouquinho, Senhor, ilumina minha mente. Você faz o quê? Se coloca na presença de Deus. Entenderam? O que é se colocar na presença de Deus? Não é tipo assim, chegar todo avexado aqui, não. É tipo assim, cheguei, aí já começo a ler. Fica algo assim muito natural. Você tem que
respira. Não é exercício budista, não. Você calma, respira. Toma águazinha antes, se tiver com muita sede. Calma. Primeiro aterrissa na planeta Terra. Se você está assim muito agitado, calma, né? Se acalma um pouquinho, né? Aí depois você faz o sinal da cruz. Entende o que você vai fazer, que é a leitura orante. Entenda que Deus está ali e que você vai falar com Ele, não é com um monte de papel, é com Ele. E que na Escritura, na Bíblia, Ele vai se revelar. Ele está vivo. Entenderam? É uma pessoa que Ele está a se revelar nas sagradas e santas Escrituras. Tem que ter toda uma reverência nossa com a Escritura, viu, gente? A gente deixa jogada em qualquer canto, né? Bota qualquer coisa em cima. Parece um lixo a Bíblia. Não é, tem que ter uma reverência, né? Então você vai lá, abre a Escritura. Já escolheu o texto bíblico antes, né? Então, você vai começar a ler. Aí lê, o ideal que você leia como? O ideal é que você leia em voz alta. Voz alta não quer dizer gritando. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Não. Jesus foi para o Monte... Você lê para você ouvir. Ouvir a sua voz. Jesus foi para o Monte das Oliveiras ao romper da manhã. Voltou para o templo e todo o povo foi ter com ele, o qual sentado os ensinava. Se fosse rezar só com essa parte aqui, já daria para rezar um exemplo, né? Mas vamos pegar, se fosse pegar o texto completo. Então você vai ler, digamos até o versículo 11, né? Você vai ler. Lê em voz alta a primeira vez. Por que é importante ler falando mesmo, sem ser assim, ó? Por que é importante falar? Porque os seus sentidos vão sendo atingidos. Entenderam? Os seus sentidos vão captando a sua visão, a sua audição, ou seja, pela sua fala, ou seja, seu palavra, você vai ali, não é que você vai comer a Bíblia não, palavra não, você vai falando, né? A língua movimentando, você vai usando os sentidos para absorver melhor. Quanto mais sentidos forem usados, mais você absorve. Vocês estão entendendo? Claro que você vai dizer, então eu vou cheirar a Bíblia. Não fique com pegadinhas, mas se você consegue ler falando mesmo, né, que seja um pouco baixo, você está se ouvindo, você até treina melhor a leitura, né? Consegue ter mais confiança. Então a leitura é importante. A primeira vez você está lendo. E a leitura, quando você usa os sentidos, você vai fazendo o quê? Memorizando, sim ou não? Você pode ler assim, ó, só no pensamento. Mas quando você fala, Jesus foi para o monte. Aí na sua memória você pergunta, Jesus foi para onde? Para onde? Monte. Já ficou na sua cabeça, ele foi para o monte. Se ele foi, ele saiu de algum lugar, né? Ao romper da manhã. Aí se você leu com detalhes várias vezes, você pode ler a primeira vez em voz alta, a segunda você pode ler um pouco mais baixo, ou só ler na sua mente, ó. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ao romper da manhã, voltou para o templo e todo o povo foi. Você está se concentrando mais, lendo mais baixo, mas está captando. Aí, por exemplo, ele foi que horas? Ao romper da manhã. Ao romper da manhã. Foi cedo, né? Foi cedo. E ele voltou para onde? Ao romper da manhã ele voltou para o... Viu? A primeira leitura que a gente fez, vocês já não captaram. E talvez eu não tivesse captado. Vou ler de novo. Jesus foi para o Monte das Oliveiras ao romper da manhã. Voltou para o templo. Para onde foi que Jesus voltou? Para o templo. E todo o povo foi ter com ele. Quem foi ter com ele? O qual sentado os ensinava. Ele ensinava como? Em pé, deitado ou sentado? Entenda que parecem bobagens, mas que isso enriquece você sabendo os detalhes. Era pela manhã. Se era pela manhã tem um sentido. Se é pela tarde tem um outro. Porque que horas é o encontro aqui? À tarde. Se fosse à noite era a mesma coisa? Tinha outras circunstâncias, sim ou não? De medo ou de não poder vir, outros compromissos. Ou seja, os horários fazem diferença.
se fazem na nossa vida, por que não fazem no texto bíblico? Vocês estão entendendo? Não é uma bobagem, né? Aí você leu, aí você vai tentar captar os detalhes, não vai captar tudo, né? Tipo, o lugar, as pessoas, a postura, os sentimentos interiores. Jesus estava, digamos, ele estava triste, ele estava com angústia, tal pessoa estava chorando. Então, às vezes, o texto bíblico vai mostrar coisas que estavam acontecendo no interior da pessoa. Os fariseus estavam pensando, tramando contra Jesus. Então, está mostrando o quê? Um coração malicioso. Está mostrando não só um ato externo, estava mostrando um pensamento malicioso. Ou seja, é bom a gente prestar atenção nos detalhes do texto, né? Nos mínimos detalhes. Isso aqui para rezar, viu? Aí você fez o quê? O ideal é ler quantas vezes, Oséias? No mínimo 3 vezes. Porque com 3 você já captou a coisa. Pelo menos o básico, né? Você já captou o básico. Aí quando você está lendo, é como se você estivesse sendo um espectador mais. Você está em oração já, mas você está mais vendo, né? E é bom que você use a sua imaginação. Aqui você vai usar 2 coisas. Diga comigo, memória e imaginação. Ou seja, você vai tentar captar na sua memória o que foi falado, né? E quando você imagina, você imaginando um monte, fica melhor de memorizar, sim ou não? Você imaginando uma pessoa sentada, e no caso de Jesus, fica melhor de lembrar que ele estava sentado, sim ou não? Porque se quando você está lendo, você só lê como se fosse um monte de letras, você fala assim, não. Jesus foi para o monte. Então você imagina Jesus o que agora? Parado ou andando? Parado no monte. Não, ó, Jesus foi Andando. Você diz assim, ó, o cacique foi para a Pedra Branca. Ele está parado? Não. Ele está na bis dele, comigo na garupa. Então ele veio, né? Então você imagina o cacique como? Ele, na casa dele aparece aqui? Não, você vê um trajeto, né? Tem um movimento. Ou seja, ele foi para o Monte das Oliveiras. Você vai imaginar o quê? Um monte. Ele estava indo, né? Era. Movimento. Aí quando ele chega lá no Monte das Oliveiras, aí ao romper da manhã, você imagina o amanhecer. Você imagina o que é um dia cedinho amanhecendo, né? É bonito um dia amanhecer, sim ou não? Sol, os passarinhos cantando, às vezes aquele frio, né? Às vezes é o calor. Mas você vê ali, você tenta trazer isso, você está usando a sua imaginação, trazendo imagens. Aí depois, voltou para o templo. A gente tem noção de como é um templo, a gente pode procurar. Isso não é na sua oração, não. Agora, o templo, como é o templo? Vou abrir no YouTube. Não, por isso que é bom enriquecer nosso conhecimento, porque você vai imaginar como era um templo no tempo de Jesus. Ver uma foto, né? Uma imagem, um vídeo mesmo, que mostra mais ou menos como era uma simulação. Aí você, um templo. Você imagina Jesus entrando na casa de farinha, não em uma casa normal, é em um templo. Algo grandioso, né? Enorme, que levou mais de 40 anos para ser construído. Então é algo grandioso. Aí todo o povo foi ter com ele. Aí você imagina o que aqui? Uma multidão, sim ou não? Sim. A qual ele estava como? Sentado. Sentado ele está fazendo o quê? Ensinando. Sentar é uma postura de autoridade, por isso que eu estou sentado, não. Estou brincando, gente. O sentar, por exemplo, tem a cátedra, né? A cátedra geralmente a gente usa na catedral, a cadeira do bispo, é aquele que ensina, né? Então aqui eu só uso mesmo para facilitar, não tem nada a ver teológico, nem nada, só que eu quero sentar mesmo. Nada, geralmente eu prego, quando eu vou pregar, geralmente eu prego em pé. Quando eu não prego em pé, aqui geralmente quando é ensino eu me sento, eu acho melhor. Porque eu acho mais tranquilo, porque quando eu fico em pé eu fico empolgado. Sério mesmo. Não, eu fico empolgado assim, ó. Não, gente, nós temos que amar Jesus, dar a vida. O que vocês acham? Se liguem, se acordem. Vocês estão loucos? Se bem que eu estava desse jeito ontem mesmo sentado, né? Ou seja,
Então é melhor o quê? Sentado. Tô bem tranquilo. Gente, vocês estão entendendo ou não? Ou seja, e porque vocês são pessoas que têm uma caminhada, sim ou não? Não precisa estar dizendo, se convertam, seus miseráveis. Mas quando aquele pessoal mais duro de coração, eu dou um grito para eles se acordarem. Porque eles estão quase caindo aqui nos infernos e não se acordam. Aí vocês já são consagrados à Virgem Maria, estão caminhando no São Santinho, mas tem entendimento, eu falo mais tranquilo. Se for muito de doido, eu fico doido também. Para eles, sabe assim, um doido, ele se ajeita quando acha outro doido, né? Aí eu fico doido. Então, sabe, tu tá com raiva? Não, tô tranquilo. Tô usando só apenas recurso pedagógico, que é gritar com quem não quer nada com Deus. E tem pessoas que se incomodam, sim. Outros se convertem. Aí um se incomodou, mas continua vindo, mas um se converteu. Então já ganhei. Vocês entenderam a lógica, sim ou não? Sim. Então vamos lá, o sentado tem um sentido. Então tudo isso está na leitura, gente. Leitura. Leitura. A gente lê a Bíblia, ou a gente só lê uma vez, lê, passa por cima, aí lê. Ele quer dizer isso aqui. Ixi, é um intelectual enorme, né? Já lê assim, mal lê, já sabe a interpretação. Gente, isso é muita petulância nossa. A gente mal lê o texto, já acha que sabe profundamente. Olha, entendi. Blá, 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 blá. Não, calma. Leu, viu os detalhes. Quando Jesus está com essa mulher, aqui ó. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher. Quem foi que trouxe a mulher? E quem? Não foi só os escribas, foi os escribas e os fariseus. Viu como a nossa memória está entrelada? Quando fosse ler a segunda vez, foi os escribas e os fariseus. Foram dois grupos. Eles trouxeram-lhe a mulher. A mulher, ela veio porque quis não ver a força. Que trouxeram. Ela foi apanhada em adultério. E colocaram ela no meio. Puseram ela onde? No meio, porque quem fica no meio é quem vai ser julgado. Mas também no meio é porque aqui tem uma linguagem muito profunda que precisaria uma hora de formação para explicar. Porque o meio é o local de quem faz aliança com Deus. E quando alguém quebra essa aliança, uma expressão que existe na Bíblia é que a pessoa tem que ser quebrada ao meio, porque ela quebrou a aliança. Como ela quebrou a aliança, ela tem que ser quebrada ao meio. Então, o meio tem vários sentidos na Bíblia. A mulher estava lá com um braço seco, ressequido. Jesus chamou ela para onde? Para dizer que ela fazia parte da aliança. Entenderam? O meio geralmente tem o sentido de aliança. O Senhor esteja convosco. Se eu fosse padre, eu dizia, como eu sou ministro da palavra, o Senhor esteja conosco. Ou seja, ele fez uma aliança. E uma aliança eterna, que eu não posso quebrar. Ele me ama. Entenderam? Então isso aqui é só leitura, não é interessante? Primeiro passo. A gente pode olhar degrau. Ou então você pode comparar com um mergulho. O primeiro mergulho. Você está mergulhando nas águas mais profundas. Está colocando o pezinho na areia, na águazinha do mar ali. Né? O segundo passo, qual é? Diga comigo, meditação. Aí a meditação como é? Aquilo que está no texto bíblico, né? Aqui no caso, você vai visualizar. E essas verdades que estão aqui, elas vão porque aqui a palavra ela é alimento para nós e ela é luz para os nossos passos, como fala um dos salmos, um dos maiores que tem na Bíblia, onde ele vai fazer um elogio à palavra de Deus. Agora deu um branco, qual é o salmo? Deu um lapso aqui bem rápido. Ele vai ser como ele elogia a palavra de Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Então o que acontece? Se juntar 3 dá 1, viu? Então quando você vai olhar para o texto, entenda que você está se alimentando e sendo iluminado. Então se você
Vamos para esse texto aqui. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Só em você começar olhar Jesus andando. Vocês já pararam para pensar como é que Jesus andava? Jesus caminhando nesse mundo? Agora você apenas não vai visualizar, você vai parar para olhar ele caminhando. É imaginar mesmo. E ele foi para o monte, você vai olhando para ele, Jesus, como é o caminhar de Jesus? Você não está falando com ele ainda não, você está só olhando. Só que assim, quando a gente ama alguém, só olhar para ela, a presença dela toca a nossa vida, sim ou não? Sim. Você olha para a pessoa. Tem amigos que a gente não tem nem assunto naquele dia, e você pode ficar perto aí. Se os amigos não forem chatos, ele não vai ficar. E aí, fala alguma coisa? Não. Aquele momento mais tranquilo. Aí um às vezes olha para o outro e ri, né, da cara. E tem para dizer, não, acabou o assunto. E é tranquilo estar perto do outro, sim ou não? Porque a presença da pessoa amada já faz diferença, né? Aí quando você vai visualizando isso, né? Ao romper da manhã, voltou para o templo. E todo o povo foi ter com ele. Só que antes você estava vendo o povo, agora você está no meio do povo. Indo até Jesus. Você não é mais alguém que está vendo. Você é alguém que está participando. Deus participa da sua vida e você participa da vida de Deus. Eu nem passei para o lado da mulher aqui adúltera, perceberam? Só nesses 2 versículos. Você está no templo, você não é a multidão, você é uma pessoa no meio dessa multidão e vai até Jesus. Ele está como? Sentado. Mas imagina se no lugar desse miserável aqui fosse Jesus aqui sentado, vos explicando a Escritura. A gente precisa demorar e pensar. Jesus me ensina. Jesus me ensina. Jesus está me ensinando. E você olha Jesus te ensinando. Isso você vê na vida de Jesus te ensinando, sim ou não? Sim ou não? Sim. E você vai tentando trazer. Quantas vezes Jesus está me ensinando e eu não compareço para ouvi-lo, né? Você não está rezando ainda não, você está só parando diante do texto e vendo. Jesus está ensinando. Eu preciso agora ouvi-lo. Você vai ver Jesus o quê? Te ensinando. Só que a gente vai, isso cansa muito, passa para outra parte, não, calma. Né? A meditação é isso, gente, entendeu? Você está ali, ó. Você está contemplando uma pessoa. Jesus está o quê? Te ensinando. Daqui a pouco você vai, quando você para aí, ó. Pode fechar os olhos, se ajudar. Pode só baixar a cabeça. Jesus está te ensinando. E você começa a imaginar isso. E você já está na presença dele. E ele primeiro está na sua presença. Com o tempo, se você fica aqui vendo ele te ensinar, isso vai te tocar. Sim ou não? Em algum momento vai tocar. Por isso que o barulho é muito perigoso. A gente vive só em barulho, 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 né? Ele está me ensinando. Aí você vai se perguntar, né? Muitas vezes. Eu vim pedir um monte de respostas para Deus. Pronto, Ele está agora me ensinando. Mas Ele não vai ensinar uma alma barulhenta. Eu preciso ser como Maria aos pés de Jesus. Não a Marta agitada, né? E Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada.
O que é a melhor parte? Olhar para Jesus e ver Ele nos ensinando. Eu estou usando isso porque é o texto, entenderam? É o texto. Ele está sentado e está me ensinando. Se a gente lembrar, por exemplo, eu lembro da minha avó rezando. E da minha avó ensinando a gente a rezar. Isso toca o meu coração quando eu lembro? Se lembrar da minha avó me ensinando, me toca o coração, por que Jesus me ensinando não me toca? Porque eu não medito. Só não toca porque eu não penso nele. Eu faço assim, Jesus está me ensinando. Aí vou-se embora. Calma, ele está te ensinando. Aperta o freio, ele está aqui. Olha para ele. Mas geralmente o que nós fazemos quando chegamos na igreja? A gente é muito agitado, né? Vamos lá, desbuiar logo alguma coisa, fazer um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Até as nossas orações, às vezes, é um monte de coisa. É as muitas devoções externas, que elas só podem ser externas quando elas são transbordamento. Por exemplo, eu rezo o texto da misericórdia, rezo o texto da providência, aí eu rezo o rosário, aí eu rezo... Aí tem que pensar assim, tu conhece o texto das lágrimas? Eu ouvi falar. Porque se eu souber todos os textos, todos os títulos da Virgem Maria, se eu souber e fizer todas as orações, nenhum monge, se ele se consagrar para isso, ele dá conta. Imagine eu. Vocês estão entendendo que a gente tem que ter juízo? A gente precisa entender que a gente precisa sentar para ouvir Jesus. Aí quando a gente sentar com Ele para ouvir, a gente vai aprender a ordenar a nossa vida. Preciso sentar. Eu estou em que parte aqui? Meditação. Você está envolvido, viu? Você não está só vendo, não. Você está lá. Está lá dentro. Vamos fazer de conta que é um outro texto. Da tempestade foi essa semana. Quem é que está na barca? Quem é na meditação? Jesus. Quem está na barca com ele? Não, quem está sou eu. Na leitura quem está é os discípulos, mas quem está agora sou eu. São Pedro pode ficar aqui dentro, mas eu tenho meu lugar, viu? Por favor, vou entrar aqui. Sou eu que estou aqui. Quem é que está com medo na barca? Eu. Quem é que está prestes a morrer afogado? Quem está gritando por Jesus e dando cara, querendo dar carona em Jesus? Quem está ouvindo dele? Gente de pouca fé. Quem está ouvindo? Eu. Essa palavra dá certinha para minha bisavó. Era para ela estar aqui. Essa palavra dava certinha para minha tia. A gente escuta muito isso, né? Quando você está rezando, essa palavra dá certinha. Não tem essa malandragem não, viu? É eu e ele. Por isso que a gente não quer rezar. A gente quer ser empregado de Deus. A gente quer até que ela seja nossa carteira, né? Aí corre. Chega um dia que Mateus 7:21 seguintes, né? Se eu preguei no teu nome, ai pregadores, né? Expulsei o cão no teu nome, curei os enfermos. O Senhor fala o quê? Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque vós praticais a iniquidade. Vocês eram ótimos empregados, mas também os demônios trabalham para mim, quando, mesmo eles não querendo. E eles estão no inferno. Eles são empregados, morrendo de raiva, mas são. Eu vou até explicar melhor esse negócio do demônio, né? Bem rapidinho. Você acha que o demônio tenta a gente por quê? Deus permite que ele tente? Se Deus não autorizar, o demônio tenta. O demônio te tenta se Deus não autorizar? Vocês têm dúvida disso? Não façam eu pregar como se eu estivesse em pé, viu? O demônio, ele nos tenta sem autorização de Deus? Só tenta se Deus permitir. Então, querendo ou não, ele está servindo de forma indireta a Deus, sim ou não? Com ódio, mas tá. São Tiago fala que o demônio crê e treme. Ele sabe que Deus é bom, é santo e justo e treme de raiva.
Não quero servi-lo. Mas acaba, sem querer, morrendo de raiva servindo. É tanto que ele tenta levar a pessoa para o inferno e tenta, e a pessoa cai, e depois tentou tanto e a pessoa se converteu, virou um grande santo, e porque venceu mais tentações, é mais santo que os outros ainda. Aí o demônio disse: se eu soubesse, não tinha nem feito isso. Quanto mais eu tentei, mais santa a criatura ficou. Então o demônio está sendo empregado, sim ou não? Mas ele está sendo enviado para nos tentar? Não. Mas se a gente olhar o texto bem rapidinho aqui de Mateus 4, né? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para quê? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Quem levou? O Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado. Aí você acha que o Espírito Santo não te leva para Deus permitindo que você seja tentado? Não é que ele faça você entrar em tentação, não, viu? Entenda? Seria heresia. Mas Deus conduz você para um combate. Porque Cristo foi fazer o que ele combateu o demônio e venceu. Então, permitir a tentação é dizer assim: filho, Marcondes, você precisa combater. Eu te encho do meu espírito e pela minha graça você vai vencer. Se você perder o demônio, a culpa é sua. Se você ganhar, foi eu, viu? Então, o grande problema é que a gente não medita. Como é que a gente vence o demônio? Diga comigo. Pela oração. A gente faz isso aqui? Geralmente não. Porque quem reza tem que se converter, quem se converte tem que jejuar, né? A oração vai levando, a verdadeira oração leva outras coisas, sim ou não? A pessoa que reza e só quer sombrear água fresca não está rezando. Então a oração ela vai levar outras coisas, entendeu? Deus vai pedir o jejum, vai pedir que você dê esmola, vai pedir que você seja crie vergonha na sua cara, pode falar da vida dos outros. Então Deus vai transformando, né? Não, a sua é a forma genérica de falar, né? Quer dizer a minha, a sua, a nossa, né? Entenderam? Ela perdeu a parte dos gêneros literários, né? E da linguagem. Aí é a primeira parte da pregação. Então a meditação, vocês entenderam a meditação? O que é a meditação? Você vai se colocar ali no texto, deixar que Deus te coloque, e você vai se alimentar daquilo que a palavra te dá, da presença de Deus. Entenderam? Imagina você ali no bar, Deus falando: Francisco de pouca fé. Gente, quem não queria de nós levar um carão de Jesus assim ao vivo? É uma grande honra. Porque os que levaram se ajeitaram, né? A maioria. Alguns endureceram o coração, né? É algo profundo. A gente tem que meditar. Aqui eu estou falando de meditação sobre vida espiritual, certo? Só mais 5 minutinhos, tá indo. Eu tenho que voar aqui o resto agora. Então a meditação, você pode meditar sobre coisas do dia a dia. Esqueça agora o texto da Bíblia. Vamos falar tipo assim, o cacique, né? Se ele for uma pessoa que medita: poxa vida, eu estou indo agora para Pedra Branca, eu tenho gasolina, eu tenho minha bis, alguém trabalhou para essa bis existir, alguém estudou para que exista uma carteira. Se a gente meditasse sobre as coisas do nosso dia a dia, a gente era mais grato a Deus, sim ou não? Esse frango que eu estou comendo, alguém cuidou dele, alguém engordou ele, alguém cuidou dos ovos, alguém foi pago e suou bastante para cuidar dessa granja, desse transporte. Isso parece besteira? Parece, por isso que a gente não consegue ser grato às pessoas. Essa roupa que eu tenho passou pela mão talvez de umas 30 pessoas para poder chegar para que eu possa usar. Sim ou não? Esses bancos que eu estou sentado, esse piso da igreja. O dentista estudou anos a fio para que eu pudesse ter meus dentes consertados. Se eu tivesse, eu preciso ajeitar, né? Ou seja, tudo na nossa vida tem uma ordem, uma beleza. Mas a gente não medita. Eu tenho uma mãe. Se eu não tenho mais aqui comigo, eu tive uma mãe, ser grato. O tempo que eu vivi com ela.
comida que ela me deu, um carinho. Precisa meditar sobre coisas ordinárias. Está chovendo, o que é a chuva, né? Que coisa boa. O sol que enxuga minhas roupas. Mas a gente faz o quê? A gente só tem raiva da vida, parece um monte de revoltado. É. Calor tem raiva, frio tem raiva, chuva tem raiva. Tá liso tem raiva, tem pouco dinheiro tem raiva, tem muito, fica perturbado, não sabe como gastar, tem medo de precisar roubar. Meu Deus. A gente não medita. Não medita em coisas do dia a dia. Aí como é que a gente começa, como é que a gente vai meditar sobre a Escritura? Fica difícil, sim ou não? Fica. Então, meditação. A gente tem que fazer isso com texto também, né? Estou rezando texto para meditar. Tipo assim, no quinto mistério, Nossa Senhora foi coroada pela Santíssima Trindade no céu. A gente imagina Nossa Senhora sendo coroada. A gente só diz, às vezes, geralmente. A gente tem que parar e imaginar, ver. E se alegrar com isso, né? A gente precisa usar a memória, a imaginação, a inteligência e a vontade. Eu falei da memória e da imaginação, sim ou não? Da memória eu falei na leitura. E da imaginação eu falei mais na meditação. Depois, agora, as últimas são qual? Diga comigo. Terceiro degrau. Diga comigo, terceiro degrau. Oração. Porque se eu meditei, Deus está falando comigo, sim ou não? Se eu estou meditando, Deus está falando comigo. Não é minhas ideias malucas, é Deus. De alguma forma me tocando, na minha inteligência. Não é uma revelação assim, sobrenatural não. Entenderam? É algo que é sobrenatural de alguma forma, óbvio, que é a vida da graça, mas não é uma revelação privada. Não é uma aparição de um santo, de um anjo, né? É Deus falando comigo. Puxa vida, eu nunca me atentei a que Deus se senta para me dar atenção e me ensinar. Quem é que ensina? Quem é pai? Quem é mestre? Quem ama? Aí depois, se Deus te tocou, você vai fazer o que? Diga comigo. Responder em oração. Como é que você responde? Pode ser chorando, arrependido. Meu Deus, eu não consigo sentar para ouvir Jesus. Eu só vivo correndo, 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 reclamando. Eu durmo e acordo e agitado e eu não sento para ouvir Jesus. Perdão, Senhor, misericórdia. Porque muitas vezes eu não te vejo sentado, eu te comungo, eu me confesso, eu faço tudo, mas eu faço tudo correndo, correndo. Meu Deus, me perdoe. E chora, silencia, e louva porque abre os olhos. Ou começa a cantar uma música que tenha a ver com isso que você quer responder para Deus. Quem é carismático, às vezes, começa a orar em línguas e mergulhar nisso, né? Nessa resposta. Tem várias formas: chorar, sorrir, pedir, louvar, fazer um ato de fé. Senhor, eu creio no que tu disse. Fazer um ato de amor. Senhor, eu te amo porque tu me ensina. Ou seja, você vai ser você não vai usar uma máscara, né? Na oração não tem Covid. Só fiz uma brincadeirinha. Só duas pessoas que riram, né? Obrigado, viu, pela você incentivar a minha carreira aí de humorista. É um momento de súplica, né? Momento de ação de graça, de louvor. Vocês entenderam? Eu vou falar, Senhor, perdão. E fazer um momento de pedir perdão diante da palavra que eu ouvi. Se Deus me motivar a pedir perdão, eu me arrependi e vou pedir perdão. Não, diante dessa palavra eu só tenho vontade de louvar a Deus. Vou louvar. Não, só vou ficar em silêncio, Senhor, né? E fica em silêncio lá, falando com Deus. Não, dessa palavra só me fez chorar e eu não paro de chorar. Até quanto minutos para chorar? 10 minutos, é? Peraí. Não, se passar meia hora chorando, uma hora, você vai lá. É uma coisa que eu não falei. Oséias, tem que ser esse espacinho bem direitinho? Não, gente. Às vezes você está fazendo um passo desse, Deus te bota em outro. Entenderam? Então você pode, às vezes, demorar 5, 10 minutos lendo, ou pode ser 4 minutos. E no outro degrau você demora mais. Quem vai conduzindo é você e Deus, é só você e Ele. Não tem ninguém, ei, passou já o tempo, agora o outro passo. Não. Ora em língua, já orou 3 minutos, parei um pouquinho.
Louvor demais, louve mais baixo um pouquinho, tá para os vizinhos, né? Não, então você se acalma e deixa o Espírito agir. Quando eu falo deixar o Espírito agir, não é se entregar um sentimentalismo. Tem gente que faz assim, eu vou fazer minha oração. Eu posso levar o celular, colocar as músicas? Não ajuda não, né? Reze, você vai. Aí coloca música, um amigo meu que disse que ia lá pra capela, lá no Rio de Janeiro também. Era no Rio, acho que era. Aí levava pra capela e às vezes a música protestante cantando, tocando dentro da capela, e a pessoa lá rezando e chora, se emociona. Calma, filho. Sendo tu e Deus não serve não, é a melhor música. Calma, só tu e ele. Não precisa levar um monte de coisa não. Aí leva 50 livros para ler, calma, leva um livro para meditar, pode ser escritura, pode ser um livro espiritual, e reza. Vocês estão entendendo? Porque senão a gente vai ficar trabalhando lá no dia da oração. Ai, meu Deus, é muita coisa pra gente entender, não estou entendendo nada. Aí sai doidinho da barroada da capela, da oração. Ah, eu vim pedir uma resposta a Deus. Não, você foi para amar a Deus. E primeiro ser amado por Ele. Aí daí Ele vai te fortalecer nas decisões. Você está cheio de problema. Você está com dívida e continua saindo com dívida, né? Mas Ele vai te iluminar para você saber como pagar, ter paciência, ter inteligência de como. Porque imagina você morrendo de endividado ali. Senhor, me mostra uma luz como eu devo pagar dívida. Você quer uma visualização para Deus mostrar a alguém que você pediu dinheiro. Não é assim. Ele vai iluminar. Ele pode mandar alguém lá e te dar um dinheiro. Pode, sim ou não? Pode. Ou pode também, não, Oséias, faz isso, começa a fazer tal coisa que tu ganha dinheiro assim, a trabalhar vagabundo, né? Eu não vai dizer isso antes não. Só às vezes pode dizer, né? Meu filho, vagabundinho, trabalho, né? Faça isso aqui que dá dinheiro. Aí pronto. Eu estou zoando, gente. Deus não é assim. Deus não é indelicado como nós somos, não, né? Então ele vai nos conduzir como deve fazer. Isso na meditação. E a gente vai na oração corresponder, né? E por último, diga comigo, contemplação. Contemplação. É na contemplação o que é? É aquilo que a gente começou. Eu me coloquei na presença de Deus. E eu vou ficar na presença de quem? De Deus. Ou seja, com a minha inteligência eu fiz a minha oração. E com a minha vontade eu continuo amando a Deus. Ali, ó. Estou na presença dele. Faz o que, Oséias? Nada. Fica ali em silêncio. Ele te ama e eu amo. E se prepara porque você vai sair dali transformado. Se você fizer isso. Por que a gente não muda com 30 anos de caminhada, 40? Porque a gente não reza, gente. A gente faz muitas orações, mas não reza. Vocês estão entendendo? A gente passa o dia todo dia, às vezes, um amigo meu falou, meu filho, calma, tu faz um monte de oração durante o dia, um monte, mas tu reza assim durante o dia. Ele ficou até meio indignado comigo, mas eu tenho que dizer. Aí sente um monte de coisa e a pessoa continua aflita do mesmo jeito, com raiva, desesperada, impaciente, linguarudo, imoral. Por quê? Porque não reza como é para rezar. A pessoa, se possível, ela reza 40 textos no dia. Pergunta se ela meditou numa Ave Maria que ela rezou. Vocês estão entendendo? Igual debulhando milho. Pá, 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 pá. De forma mecânica. Mecânico, e não vai mudar, porque nós temos uma alma. Se for mecânico, coloca ali um papagaio para rezar no teu canto. Né? Intercede por mim, papagaio. É assim, Ave Maria. Não é assim, gente. Por isso que um texto meditado, ele muda a nossa vida. Um texto que eu rezo sem ser meditado, nunca medito, Santo Agostinho fala, quem ao rezar se distrai, reza como os cães. Ou seja, é como se estivesse latindo diante de Deus. Uau, 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 uau. Aí cachorro vai mudar de vida? Não. Aí a gente pode dizer, pare de ser cachorro, né? Vamos parar de ser cachorro e ser gente. Rezar, amar. Eu acho que é por isso que